9h29. Ai, a Ana. Oi, Luara. Sejam muito bem-vindas. Vamos chegando para mais um bate-papo, para mais uma live, né, da série A Força da Mulher no Agro e nas Propriedades Rurais, onde a gente bate aquele papo mega ativador e inspirador, né, com essas protagonistas do agronegócio Brasil. É uma alegria estar aqui com vocês toda quinta-feira, né, comunicando um pouquinho da história dessas protagonistas, dessas mulheres fortes. Oi, Cris, um beijo grande. A Salma. Rê. Aninha, minha amiga querida, como você está? Oi, Isabela. Tudo certo por aí? A Bruna. Vamos chegando, a casa é nossa, né? Vamos ficando à vontade. Se vocês lembrarem de mais alguém que ama aprender aí através de cases de história da vida real, pega esse aviãozinho e manda, né? Vamos levar a nossa história mundo afora. Oi, Camis. A Camis está na área, gente. Ela já chegou. Super pontual, hein? Patrícia, boa noite. Seja bem-vinda. E aí, Aninha, como tá? Choveu por aí ou tá seco ainda? Oi, Alê. Seja bem-vinda. Dona Jussara, que honra tê-la conosco. Um beijo grande. Seja muito bem-vinda. Carol, um beijo grande, né, para todas as meninas aí da Agrícola Canadá de Maracaju, Rio Brilhante e Cidrolândia, que sempre estão aqui conosco, que nos ajudam na divulgação, né, que mandam aí convite, que postam nas redes, amorosamente do fundo do meu coração. Meninas, muito obrigada, viu, pelo apoio, por compartilhar, por convidar e por ajudar a gente a levar, né, esse convite mundo afora. A Ju Basílio, seja bem-vinda. Choveu? Choveu bem, Ana? Início do plantio. Nós aqui ainda estamos esperando um pouquinho mais de chuva, hein? Elô, minha fiel companheira, hein? Desde o início, firme e forte aqui comigo. Elô, um beijo pra você, amada. Um beijão. Comparinha Advocacia. Gente, vamos chegando. Hoje a nossa convidada é a Camila Rezende, engenheira agrônoma, né, de formação, Mulheres do Agro, um beijo, parceira, né, também que divulga as nossas lives aí. Muito obrigada mesmo por estar sempre com a gente. Gardel Barrios, o meu marido, seja bem-vindo. Então, e hoje a nossa convidada é a Camila Rezende, ela que é Flávia, ela está representante técnica em vendas na Decalbe, que é uma empresa de semente de milho, né? Que também hoje ela tem uma fusão, né? Junto com a Bayer. Nel, que saudade de você, seja bem-vinda. E a Camila RTV vai estar aqui hoje conosco, compartilhando um pouquinho da sua jornada, da sua trajetória e da sua visão sobre a força da mulher no agro e nas propriedades rurais, né? Vai falar para nós sobre o cenário, o que ela pensa. E o nosso objetivo aqui, como eu falo para vocês toda quinta-feira, é trazermos mulheres protagonistas de todos os pilares do agronegócio Brasil. Então hoje nós estamos trazendo uma RTV para compartilhar conosco um pouquinho da jornada dela. Então eu vou pedir a ajuda de vocês, que apertem muito os coraçõezinhos aí, né? Lucas, Ju, sejam bem-vindos. Célia, para a gente saudar então a nossa convidada que vai conduzir a nossa aula da vida real de hoje, a Camila Rezende. Então vamos mandar dedo no aviãozinho, no coração, né? Palmas para Camila, eu vou chamar ela aqui. Opa, peraí, deixa eu procurar a Camila. Camila, achei, enviar solicitação. Ela tá chegando, gente, aperta o aviãozinho aí.
Daphne, boa noite. Oi, oi, Oh, boa noite, olá! gente. Como ela está linda! Ai, obrigada. Você também, Roberta. Nossa, me sinto extremamente honrada. Camila, eu quero agradecer, porque eu falo hoje uma das coisas assim mais preciosas do ser humano chama-se tempo, né? Oi, Karina, beijo. E aí eu quero assim amorosamente te agradecer por você ter dedicado um pouquinho do seu tempo para parar, né, e compartilhar conosco a tua história e a tua visão sobre o nosso tema. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Roberta. Obrigada pelo convite, né, em estar participando contigo aqui. Acho que falar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, como eu iniciei a minha carreira no agro. Agradeço todo mundo que está aí, os meus amigos. Estou vendo bastante gente, a Salma. Não vou falar de todo mundo, senão me perco. É injusto Mas também, é né? injusto, Vonete, a Thaís, Silviane, Mulheres Fortes é, do Agro. Beijão para você. Dona Tem Brasil Jussara, inteiro. querida, Dona Jussara falou para mim que ia participar e entrou mesmo. Obrigada, Dona Jussara. Muito legal, né? A gente se sente extremamente grata e honrada, né, em ter vocês aí conosco. E, né, Camis, elas podem ficar à vontade para interagir, para conversar. Maiara, um beijo grande. E aí vamos tocando e conduzindo, porque é para vocês, né, essa nossa noite, né, Camila? Sim, sim. Fiquei até preocupada. Vi que o Guilherme entrou aí na live. Meu Deus. Me conta, quem é o Guilherme? O Guilherme é um amigo nosso, né? Eu morei com ele em Campo Grande quando eu fazia faculdade, numa república. Eram em 5 pessoas num apartamento de 3 quartos. E eu dividia com a minha irmã, a Ju, ficava no outro quarto, e o Gui e o Rodrigo, que são de Maracaju. E hoje ele é médico, né? E ele falou que ele ia entrar e ia falar que eu era faxineira da casa. E é verdade, gente, eu confesso. Escuta, e pelo menos ela era uma boa faxineira. Um beijo, dona Janete, um beijo para todos vocês. Simone, seja bem-vinda. Ele não respondeu se ele limpava bem, hein, Camis? Como que era É, isso? Ou não, só eu não sei se ele enganava? vai. Eu acho que eu enganava, viu? Eu até pedi para sair do emprego, não deu certo. Era muito explorado, né? Era demais. Aí eu não conseguia conciliar o estudo com o trabalho. A louca da limpeza. Boa noite, Mara. Lucilei, legada RH na área. Gente, que alegria. Um beijo grande para vocês. Um beijo grande mesmo, né? Estamos extremamente honradas pela presença de vocês e bora lá ouvir, né, o que a Camila tem para compartilhar e transbordar na nossa vida na noite de hoje. E Camila, aquela pergunta assim básica que não quer calar, que a gente sempre começa as nossas lives. Conta para nós como e quando o agro chegou na sua vida. Certo. Roberta, depois que eu recebi o convite, né, eu fui fazer uma releitura da minha vida, desde pequena até os dias de hoje. E eu vejo que o agro sempre esteve presente na minha vida. Os meus avós são pecuaristas, né, os meus avós maternos. De Então, faxineira digital influencer. eu falo, gente, eu tinha contratado as pessoas para ficarem aí, os figurantes, mas não deu certo. O agro sempre esteve presente na minha vida. A minha mãe, os pais dela eram produtores rurais, né, pecuaristas. Então, Uhum. todas as vezes, as férias, feriados, nós estávamos ligados a isso, né? E sempre era os meus avós e o meu pai trabalhava na fazenda, mexia com gado, e eu falava muito para o meu avô que eu queria ser veterinária. E o meu avô falava para mim que veterinária não era uma profissão de mulher, né? Então, acho que pelo fato de ser mais antigo, né? É aquele famoso machismo. E as mulheres antigamente não tinham vez, né? Então, eles falavam que não era uma profissão de mulher. E isso ficou adormecido em mim. Então vamos passar para outra, vamos buscar outra oportunidade, né? E eu pensei em diversas áreas. Eu acho que foi da área da saúde até humanas e comecei fazendo direito. Direito na UCDB, Uhum. né? No ano de 2008 e não me adaptei ao curso. É um pouco mais complicado, um pouco mais difícil do que a minha realidade. Eu saí de lá chorando do curso, liguei para minha mãe. Falei, mãe, eu não faço mais direito.
Aí a minha mãe, muito firme, muito forte, né? Um exemplo de mulher, eu queria contar um pouquinho dela depois. Ela Sim. falou: Minha filha, por que que você não faz agronomia? Daí eu falei: Agronomia? Tá bom, então. Aí eu fui na coordenação de curso e cheguei lá e conversei com a coordenadora, né? Na época era a Elisângela. E ela Uhum. falou para mim que eu ia tomar bomba de física, química, matemática, mas que no restante eu ia me dar bem. Falei, essa mulher não me conhece, eu fazia Kumon, pensei, né? E fui para agronomia. Aí no início, tudo muito novidade, né? Tudo muito difícil. Fui me adaptando e no segundo ano em diante já iniciei estágios dentro da universidade mesmo, estágios voltados à pesquisa, né? Uhum. Principalmente ligado em agricultura familiar. Eu falei, eu vou seguir por essa linha, né? E Mas não Camis, era. Pode só falar. uma pergunta. Me fala, de onde é a sua família? Onde você nasceu? De qual Ah, lugar do sim. estado? Conta pra gente. Desculpa, nem me apresentei, né? Bom, eu sou a Camila de Rezende Lopes, né? Todo mundo me conhece como Camila Rezende ou Camis. Eu sou engenheira agrônoma, eu sou natural de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul. Tenho uma irmã farmacêutica que inclusive está online aí, que eu vi ela entrando. Ó, um beijo pra ela. É, e hoje eu estou como RTV da marca Decalb, né? A Decalb hoje ela é pertencente ao grupo Bayer, né? E na região de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. Fenomenal. Então, essa história toda com o avô começou lá em Rio Verde, do Mato Grosso do Sul, né? Começou em Rio Verde, no Pantanal. Oh, que top. Legal. Isso. Durante a faculdade eu fiz alguns estágios também na Beijo, área Stephanie. de reflorestamento. Minha irmã disse que eu também sou conhecida como Docinho, é verdade. Vamos falar Eu ia meus falar, ô apelidos Mulher aí. Maravilha, será que não? O Fernando me chama, né? Mas tá bom. Falando um pouquinho mais, Roberta, eu finalizei a minha faculdade nessa área, na área de Uhum, pesquisa. uhum. Tive convites para eu seguir pelo mestrado, mas eu vi que não era a minha área. Eu falei, eu acho que eu vou esperar um pouco, né? Vamos ver como que vai ser o mercado. E fui para o mercado de trabalho. Quando eu me dei conta do mercado de trabalho, falei, o que que eu vou fazer agora? A minha família, como eu comentei no início, ela é mais voltada à pecuária. Então, eu não tinha muitos conhecidos na área agrícola, né? Entendi. E o famoso network eu não fiz durante a graduação, porque eu não fiz estágios extracurriculares em distribuidores, né? Porque a região de Uhum, Rio Verde já é mais ligada à pecuária, diferente dos grandes polos que a gente atua hoje, né? Nas regiões que são mais agrícolas. entendi. Então eu sofri muito com isso. Fiquei um ano desempregada, buscando oportunidades, chorava todos os dias. Meus pais Chegou a se arrepender de fazer agronomia? Não, me arrepender não, Roberta, mas assim, era uma frustração muito grande, sabe, de não conseguir trabalhar na área que eu almejava trabalhar, né, que eu queria trabalhar. E nisso, até a Karina, eu vi que ela tá aí, Mulheres do Agro, ela me convidou para ir para Chapadão do Sul fazer um estágio com ela. Ela estava trabalhando numa fazenda que prestava serviços para a usina, e eu Uhum, sempre fui muito desapegada, sabe? Assim, sou apegada à família, mas eu não me importo de estar longe fisicamente. Eu acho que o mais importante é o nosso contato por telefone, de por qualidade, né? e-mail. Exatamente. E eu fui. Falei, eu vou para Chapadão. Então, morei de favor na casa da Karina um tempo. Trabalhei junto com ela nessa fazenda que prestava serviços para a usina, mas também não estava feliz. Falei, não é isso, eu vou voltar para casa. E mais uma vez a Camila voltou para casa. E chorava, e os meus pais me ajudavam e tudo, né? E Quem mais se aí, identifica aí? Começo de né, carreira, né, começo gente? de carreira. E aí o meu pai falou assim: vamos buscar a oportunidade, vamos procurar. Eu coloquei um currículo embaixo do meu braço e saí. Mas Uhum. eu tinha esquecido, na verdade, eu não sabia, Roberta, que eu era rodeada de grandes pessoas e principalmente grandes mulheres, né? Então eu fui num grupo, chama Grupo Pineço, hoje é o Grupo Produzir, e lá eu me deparei com uma mulher, Olha uma só. engenheira agrônoma, coordenadora de campo, Cibélia Zambuja, hoje ela é de São Gabriel, né? Uhum. E falei para ela, olha, eu não sei nada, eu não conheço nada, eu estou aqui buscando uma oportunidade de aprender.
E aí ela abriu as portas da fazenda, me convidou para ser trainee. E aí eu fui por 9 meses, trainee no Grupo Pinesso, em São Gabriel do Oeste. Eu ficava na fazenda Monte Azul, na Uhum. região de São Gabriel mesmo. E fazia todo o trabalho de campo, fazia monitoramento, acompanhava aplicações de defensivos, e assim eu fui tendo o famoso network. Então, muitas Legal. pessoas, muitas empresas iam na fazenda e eu ia conversando, eu ia buscando oportunidades. Foi aí que em agosto, em julho de 2013, eu fui convidada a fazer um processo seletivo para a Uhum. BASF via Unicampo. Quem de recém-formado não quer trabalhar pela Na, Unicampo, né? pela Unicamp. A Unicamp é uma cooperativa, né, de profissionais da agronomia. Então, eu fiquei super feliz. Fui para Rondonópolis, fiz a entrevista. Uma semana depois veio a resposta aprovada. Assumi a função de assistente técnico em São Uhum. Gabriel do Oeste mesmo. Eu atendi o Grupo Pinesso, trabalhava com alguns outros agricultores da região, onde eu já conhecia. E para mim foi uma experiência muito rica, muito grande, né? E só que como toda felicidade uma hora acaba, a Unicamp ela é saprista, né? A gente chama que é Ah, contrato temporário. isso. Isso. Então, em maio de 2014, encerrou meu contrato. Aí eu voltei e falei, o que que eu vou fazer agora? Lá vai a Camila para casa dos pais dela de novo, né? Ainda bem que a gente tem os pais aí que abraçam a Nos gente. apoiam. Exato. E aí, em 2014, em maio, eu fui fazer uma entrevista para a Dow, né? Na época, Dow AgroSciences, hoje Corteva, e fui para Cuiabá, no Mato Grosso, fazer o processo seletivo. Eu lembro que o gestor, na época, né, o Fernando Ávila, ele era responsável de marketing. Ele me Uhum. ligou e explicou tudo sobre o processo e comentou comigo que a entrevista seria às 9h30 da manhã. E eu, super confiante, falei, tá tudo certo, né? Fui na rodoviária, comprei uma passagem, 7 horas da noite, fiz as contas, falei, vou chegar de madrugada, tá tudo certo, né? Fui, 7 horas da noite para Cuiabá, tudo que podia acontecer aconteceu, o ônibus quebrou, tudo, 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 tudo. Cheguei na Meu Deus. rodoviária, cheguei na rodoviária e falei pro rapaz do táxi, falei, moço, você voa para esse Hotel Deville, né? Aí eu sei que eu cheguei lá, assim, em cima do laço, a hora que eu cheguei no hotel, ele me chamou. E eu cheguei na sala toda eufórica e tal, aí ele perguntou, qual é um ponto fraco seu? Falei, eu sou um pouco tímida. Ele falou, não, você não é tímida. Eu falei, eu sou, eu juro. Eu falava assim pra eles. Aham. Mas enfim, aí mais uma vez fui aprovada. E aí começa a minha vida literalmente, né? Assim, longe de casa, longe longe da minha família, Camila. lá Mato Grosso. Falei, bora lá. Fui para Lucas do Rio Verde. Eu lembro que meu Lucas. pai perguntou para mim se eu tinha dinheiro para me sustentar lá, né? E eu não tinha, lógico, né? Eu Ah, falei, tenho. Aí cheguei lá em Lucas do Rio Verde, tinha ligado antes, reservei um hotel, conversei com a mulher. Eu sempre fui assim, Roberta. Nada me desanima, sabe? Liguei, pedi oportunidade, falei para a mulher que eu precisava de um desconto e foi. Aí eu lembro que eu tinha R$ 300 no bolso, só. Daí eu ah. falei, gente, o que eu vou fazer, né? Aí eu fui, falei, eu vou esperar um mês no hotel, a hora que eu receber meu salário, eu pago o hotel e vou embora, né? Tá tudo certo. E fui procurando casa enquanto isso. E aí fui, tal, pra lá, cheguei, conheci a revenda onde eu trabalhei, fiquei sobrevivendo por um mês, não pedi dinheiro pro meu pai e pra minha mãe, porque eu sou um pouco orgulhosa. E Ah, fui indo, né? E assim, Lucas do Rio Verde foi uma experiência e tanta para mim, porque é uma cidade polo hoje do do agronegócio, né? Uma agro, das sim. principais Muito cidades forte. aí do país. E eu fui para uma revenda, hoje é a Adipagro, né? Uma revenda Bayer também, na época. E onde eu fiz, além de grandes amigos, eram a família que eu tinha em Lucas do Rio Verde. Então, sou muito grata a eles. Foi ali que eu, de fato, iniciei a minha carreira profissional. E eles falavam muito que eu tinha muito tino comercial. E eu não acreditava. Eu falava, gente, eu não tenho, não sou assim, né?
E fui indo, fui trabalhando, fui conhecendo pessoas, e nisso fui convidada novamente para ir para Nova Mutum. Nova Mutum é uma Uhum. cidade antes de Lucas do Rio Verde, 100 quilômetros, para atender como assistente também, tudo isso como assistente de técnico de vendas, para eu atender grandes clientes. Aí eu pensei, é agora ou nunca. Falei, eu vou dar um passo para trás, porque eu estava contratada, efetivada, junto com carteira assinada, tudo. E estava Uhum. numa cidade que eu gostava muito, estava tendo um relacionamento muito bom com o pessoal. Fui convidada para ser consultora algumas vezes. Falei, eu vou dar um passo para trás para eu dar dois para frente. É o meu pensamento, né? E fui. Aí cheguei em Nova Mutum, atendi todo mundo e de repente o distrito ficou só sem representante. A Rubiele Vacarim, que era a minha tutora, você vê que eu trabalho muito com mulheres, né? Que legal, né? Que Trabalhei com bacana isso. trabalhei com a Cibele no Grupo Pinesso, depois a Rubiele em Nova Mutum, e a Rubi foi promovida. Ela hoje é marketing da Corteva, né? E o distrito ficou sozinho. E eu sempre falo isso para os meus assistentes hoje, né? Para as meninas que trabalharam comigo, para os rapazes que trabalharam comigo no decorrer da minha Jornada. trajetória, que a gente tem que abraçar o nosso distrito como se ele fosse nosso. Nós temos que ser protagonistas do nosso distrito, mostrar que a gente está ali e que os agricultores, quando eles pensam na nossa marca, eles lembram da pessoa. Então, hoje é a Camila da Decalbe. Naquele dia, era a Camila da Dal. E eu abracei o distrito como se ele fosse meu, entrei em contato com os gerentes, conversei com eles, falei sobre oportunidades e eles falaram para eu ir. Falou, só vai. Uhum. E nisso eu Que já tinha legal. feito, sim, eles me deram a oportunidade. Eu tinha feito uma entrevista para a RTV, mas eu não tinha tido resposta ainda, né? Isso tudo dentro da DAO. E eu fui lá num cliente, bati lá, um não cliente na época. Falei, ó, o negócio é o seguinte, ou você me ajuda ou você me ajuda, eu falei para ele, né? Falei, eu preciso que você compre de mim para eu mostrar para eles que eu sou capaz de vender, que eu tenho capacidade de ser representante dessa área. E fui conversando tal, e de repente saiu a minha primeira venda. Como assistente técnica, eu vendi 740 litros de um produto caríssimo da Dow. Como foi isso? Gente, assim, A eu fiz um primeira venda. trabalho, a Ah. primeira venda. Eu fiz um trabalho de geração de demanda nesse cliente com 20 litros de produto, né? Ele plantava algodão, então era um agricultor bem grande. E eu tinha um relacionamento muito bom com o comprador. Então a gente se tratava super bem, eu tinha liberdade para falar isso com ele, né? E eu fui conversando, fui explicando, fui falando do manejo, realmente o produto era muito bom. E por fim, gerou venda. E aí eu saí de lá e liguei para o gerente, né? E naquela época era muito difícil a gente ter o contato com os nossos gestores. Então ele às vezes não me atendia, eu já mandava no WhatsApp. Falei, ó, acabei de fazer uma venda e tal, e beleza. E foi indo, né? E aquilo me doía, porque eu estava fazendo trabalho pelo distrito e aparentemente eu não estava sendo vista. Eu falava, gente, o que eu preciso fazer mais para eles me enxergarem? E aí fui indo. Na outra semana eu estava sentada no mesmo cliente, né? E o gerente me ligou. Daí ele falou assim: você pode falar? Daí eu falei assim: posso, Fernando. E falei baixinho, né? Falei: posso, Fernando, eu tô num cliente. Ele falou: é rapidinho e tal. Eu queria perguntar para você se você tem interesse em trabalhar no nosso time. Eu não sabia o que eu falava. Eu só falava assim: obrigada, Fernando, obrigada, Fernando. Só. E aí eu saí de lá, vim dirigindo para Nova Mutum. Eu lembro que na estrada eu só agradeci a Deus pela oportunidade que ele tinha me dado, né? E eu abracei o distrito, como na verdade de fato ele era meu. Então, eu fiquei louca no início, falava, gente, eu preciso dar conta de tudo, um distrito super estruturado, BR-163, uma RTV Uhum. Júnior. Falei, gente, vamos lá. E eu não tive medo. Eu acho que a ansiedade, ela bate, mas o Sem medo não dúvida. é algo que faz parte da minha vida. Então, eu meti a cara e fui. Vai com E medo mesmo, aí, né? vai com medo mesmo, exatamente. E fui desenvolvendo um trabalho na região, fui conhecendo muitos agricultores.
nós tínhamos um evento que eu gostaria de trazer para o Mato Grosso do Sul. Até no ano passado, nós conseguimos fazer, né, o evento das mulheres no primeiro dia de campo, né? A gente teve a participação da Adriane Stenz, né? Super Isso. querida, falando um pouco da jornada dela. E nós tínhamos isso em Nova Mutum. Nós tínhamos um grupo Uhum. de compras com 80. Era um grupo com 40 cooperados, né, participantes desse grupo de compras. E, e nós tínhamos um evento anual do Dia das Mulheres. Então, isso já vem desde sempre, né? É algo que já está na nossa essência. Que E eu lembro que legal. o primeiro evento foram, assim, 10 mulheres. Então, era um número baixo em relação aos Ao participantes do tamanho. grupo, né? Beleza, a gente fez, tal, fizemos brindes, levávamos pessoas para falar principalmente de psicologia, falar da importância da mulher e sempre instigando as mulheres a estarem presentes com a gente, né? E nisso, no primeiro ano foram 10, no segundo ano foram 40, no terceiro ano foram mais de 60 mulheres. Que Então, legal. e até hoje, esses dias atrás eu vi no Instagram, até hoje a gente tem esse evento lá dedicado às mulheres. A gente teve que até mudar de lugar porque o espaço que nós fazíamos não era mais suficiente, né? Então, sempre esteve na nossa essência. E fui trabalhando em Nova Mutum, fui sendo vista por outras empresas e eu senti no momento de voltar para casa. Eu falei, agora eu acho que é a hora de eu voltar, de eu estar perto da minha família. Eu fiquei quase 4 anos, né, na região do Mato Grosso. Eu vinha para Uhum. cá uma vez por semana, né? Uhum. Por semana não, desculpa, por ano. Por ano. E isso, eu só vinha no Natal, na verdade, para casa. Então eu vinha em dezembro, no dia 23, e voltava no dia 25. Era mais ou menos assim a minha rotina. E eu recebi um convite, né, da Monsanto na época, do Evanil Rondon. Eu não sei nem se ele tá aí, ele falou que ia entrar, não vi. Me convidando para vir para assumir a região de Naviraí, a princípio. E aí eu fiz as contas, falei, gente, é no MS, mas é no sul do estado, para mim não faz sentido, é a mesma distância, eu tô super bem aqui na Dal, acho que eu vou esperar uma oportunidade que seja realmente um lugar onde eu queira estar. Legal. Continuei o meu trabalho, tal, com o mesmo entusiasmo de sempre, e pensei, nunca mais a Monsanto vai me chamar para trabalhar, né? E fui trabalhando, buscando outras Cortou. oportunidades. E em Você dezembro pensou, de nunca mais o quê? 2017. Cortou, Camila? Ah, tá. Pensei, nunca mais a Monsanto vai me contratar, vai me convidar Ah, para entendi. trabalhar. E aí, em dezembro de 2018, de 2017, o Uhum. Evanil me ligou de novo. Aí ele falou, Camila, agora não tem como você falar não. Falei, ai meu Deus. Eu pensei, é para São Gabriel, né, que é do lado de casa. Daí ele Uhum. falou, não, é para Sidrolândia. Aí eu fiquei, né? Falei, Sidrolândia. Muitos colegas meus são de Sidrolândia, né? Que estudaram comigo na faculdade. Falei, quer saber que eu vou aceitar esse desafio? Aí eu saí de Crop Protection, né? Que eu trabalhava na Dow, Uhum. bem na fusão da Dow Dupont. Dal do Pão. Eu pedi o desligamento da empresa, agora a Uhum. Corteva, e vim assumir o desafio em Sidrolândia, né? Pela Decalbe. Aí tudo novo para mim, não sabia o que era um disco, um anel, porque eu nunca tinha visto isso, né? Que são implementos para fazer o plantio. E vim, Uhum. falei, eu vou aprender, eu vou buscar e vamos para cima. E aí fui para Cidrolândia, né? Estou aqui há quase 3 anos como representante, né? Na área na marca Decalbe. E para mim é um orgulho muito grande ver o crescimento que nós tivemos, né, junto com os nossos distribuidores, e hoje ver os agricultores falando da marca, né, e tendo uma maior abrangência dentro do distrito. Então a gente teve um crescimento mais de 70% de 2018 para esse ano, graças ao nosso trabalho em conjunto de todo o time de consultores, de Top, hein? assistentes, e estamos Uau. aí trabalhando. Gente, e eu falei, e que linha do tempo, hein? Você já tinha Sim. parado para fazer isso, Camila?
Não, Roberta, eu ia falar para vocês que eu acho que quando eu fiz essa releitura foi muito importante para mim. A gente consegue ver o nosso crescimento como pessoa e, de fato, eu chorei, tá? Quando eu fui fazendo. Eu falei, gente, quanta coisa eu já passei, né? Eu falei, eu não sei mensurar, assim, acho que os degraus que eu fui percorrendo para eu estar onde eu estou hoje, né? Muitas pessoas comentam assim: ah, eu fiquei um ano de assistente, eu já quero ser RTV, porque acho que é o sonho de todo assistente virar RTV. E eu falo, tudo no seu tempo. Tem gente que precisa de um ano, tem gente que precisa de 10 anos, tem gente que precisa de 3 anos, assim como eu. E tá tudo É, certo, não tem certo ou errado. A gente tem que dar o nosso tempo, concordo né? plenamente. Uhum. Uhum. Cada ser é único, diferente e assim, o que Exato, um ser humano faz, você é capaz de fazer, só que assim, para de olhar na grama do vizinho. O tempo, exato, né, é exato. diferente. Aí a Exatamente. maturidade, então é possível. Paciência que se chega lá, né, Paciência, Camila? exatamente. Mas eu me sinto extremamente honrada porque assim, muitas das nossas convidadas que chegam aqui elas falam assim, Roberta, foi um dia que eu fiquei muito mexida, porque eu falo, um dos nossos principais objetivos é nós ativarmos, né, vidas através da história de vocês. E a Uhum. gente não tem o hábito, né, Camila, de parar e olhar o quanto a gente cresceu, aonde a gente chegou, quanta coisa legal a gente viveu, quantas pessoas bacanas passaram pela nossa Sim, história. E sim, ainda mais esse hábito de ser, assim, às vezes, muito ligada na tomada, hiperativas, né? Super protagonistas, e aí a gente vai só olhando o que está faltando. exato, E, exatamente. E olha que interessante, Roberta. Eu nunca tinha perguntado para minha mãe qual era o ano de formação dela. ah, Como eu tinha comentado, os meus avós, eles moravam na fazenda. A minha mãe e o irmão dela também moravam. Mas a minha mãe, ela sempre quis mais. Então, ela não ficou na vida da fazenda, ela, não, ela pensava em agregar um pouco, em agregar mais para as pessoas, né? E foi quando ela decidiu deixar os pais dela no Pantanal, na fazenda, e ir para Campo Grande para estudar. Então, a minha mãe hoje, ela se formou em 1982, e eu perguntei para ela esses dias, falei, mãe, uhum, que ano que você formou, né? Ela falou em 1982. Muito difícil uma formação superior. E aí, né? Quando, quando eu olho para ela, eu acho que eu e a minha irmã, a gente tem muito orgulho verdade. e ela é fonte de inspiração pra gente. Que lindo, né? Honrar É, pai e mãe, isso é fenomenal. é isso Ajuda no aí. nosso sucesso. Camila, quando você para aí e olha toda essa trajetória, qual o maior desafio que você acredita ter encontrado na sua vida profissional e na sua vida pessoal? Roberto, eu acho que de pessoal é deixar minha família, né? E ir em busca do meu sonho. Então, eu acho que isso foi o mais impactante para mim. Apesar de eu Uhum, ser super ligada no 220, tudo, eu falo assim, eu não sou apegada à minha família. Mas eu ligo para minha mãe todo dia, eu ligo para o meu pai todo dia, eu falo com a minha irmã todo dia. Então, eu acho que eu sou sim apegada à família, né? legal. E eu acho que profissional foram os obstáculos que eu fui traçando na minha vida, né? O crescimento que eu tive. Então, eu acho que o meu maior desafio mesmo foi sair da assistência para virar RTV e dar a cara para aprender e para buscar, né? Então, eu acho que foi o meu maior desafio hoje, é essa troca, né? Essa transição. Isso, sair da parte de geração de demanda, onde é tudo muito lindo, tudo muito Uhum, gostoso, a gente está visitando agricultor todos os dias, e nas fazendas, para ir para a parte burocrática, a parte de sistemas, pedidos e afins, né? Eu acho que esse foi o meu maior desafio. entendi. E quando você olha toda o que você acabou de contar pra gente, um fato que marcou positivamente, que você olha assim, enche o peito de orgulho, aquele sorriso vem fácil e que você ama compartilhar. É, foi exatamente esse fato do cliente, né, junto comigo
no escritório dele e eu receber a promoção. Então, assim, eu entrei na sala em êxtase, né? Eu falei, gente, deu certo. Eu falava assim pra ele, você me ajudou. E ele contava pra todo mundo. Qualquer pessoa que, às vezes, a gente saía pra almoçar em Lucas do Rio Verde, né, em algum restaurante, e tinha algum conhecido meu, ele falava, fui eu que promovi ela. E eu falava, é verdade. Então, assim, eu acho que foi algo que marcou realmente a minha carreira, né? E eu nunca vou esquecer. Esses agricultores fizeram parte da minha história. E você E esperava ser assim tão rápido, Camila? eu não achei rápido, Roberta. Não, assim, olhando, Sim, se for ver, né, foi uma carreira de sim, sucesso. Você tá com quantos sim. anos hoje? Hoje eu tenho 31. Não, jovem, Mais né? ou menos, né? Eu tenho 31 anos, Assim, eu acho que, igual a gente comentou no início, Roberta, é tudo no seu tempo. Eu me dediquei ao máximo, eu Uhum. busquei conhecimento, eu ficava incomodando meus representantes para eles me explicarem como que eram os processos. Eu ia para o campo, eu tirava pedido com os meninos e eu acho que fez parte do processo, né? Eu acho que a maturidade também ela foi crescendo ao longo dos anos, né? Quando eu iniciei, eu era menina de tudo, eu tinha 26 anos, então era algo muito novo para mim, eu acho que para as pessoas da minha idade também, uma responsabilidade tão grande, né? A gente está falando de agricultores, e eu Sim. atendia grandes clientes, né? Então eu atendia a Bom Futuro, eu atendia outros grandes clientes da região, então eu acho que é isso, foi um grande marco na minha vida, né? Sem dúvida, porque eram assim pessoas já acostumadas, grandes compradores, já eram Sim, grandes formadores de opinião na sua região. E assim, em algum momento batia insegurança, aquele medo, falar, meu Deus, será que eu vou dar sempre, conta? né? Até hoje a gente fala, ai, não vai dar certo, mas eu penso, por que que não vai dar certo? Por que que eu não vou lá? Ou não, eu tenho, aí eu vou. Vou e converso e no final dá certo. Então, acho que a insegurança é muito grande, né? Mas a gente tem que ir, a gente tem que mostrar, a gente tem, tem que, tem que dar a cara, porque senão a gente vai ficar no mesmo lugar sempre. Concordo plenamente com você. Eu vou pedir para você falar um pouquinho, assim, se bem que você já contou bastante coisa, mas como que é, assim, ser agrônoma, representante técnica em vendas da marca Decalbe Bayer? Conta um pouquinho para nós sobre a profissão de RTV. Tá. É um caso de amor e ódio, Roberta. Confesso. Por quê? Tem dias que a gente fala, nossa, é a melhor profissão do mundo, meu Deus, eu nunca vou abandonar. De repente, falar, ai, não deu certo, você já fica triste, né? Mas eu brinco, eu até estava escrevendo sobre o que é ser uma engenheira agrônoma, né? O que é ser a RTV da Decalbe, né? Na marca, hoje na empresa Bayer. Bayer. Cara, é muito mais do que você visitar o cliente, você ter relacionamento com o cliente, é você entender o seu produto e é você entender muito mais o seu concorrente. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, né? Quando a gente lida com sementes, a gente tem apenas uma chance para mostrar que o nosso produto realmente é de qualidade e ele entrega resultado. Então a gente tem que fazer o posicionamento correto, tem que estar junto com o agricultor, tem que estar visitando. E eu acho que é um pouco de tudo, né? O que envolve o agro é isso. A gente está presente todos os dias junto ao agricultor. Eu acho que é isso. O relacionamento, acho que Uhum. saber o momento certo, Sim, porque quando é químico, acho que você tem mais time, você tem mais sim. prateleira, né? Mais Como diz, variedade. você consegue errar, né? Agora na semente você não tem outra chance de acertar. Então é o momento certo. Às vezes eu falo muito das meninas porque nesses últimos anos todos os meus assistentes foram mulheres, né? A Olha Daphne, só. a Uhum. Bruna, a Juliana. A Juliana hoje ela é representante, né? Na Bayer também, ela foi promovida no começo do ano aí e tá super feliz. E eu também tô muito feliz, né, por ter feito parte da trajetória dela. A Uhum. Daphne, super querida, tá lá em Primavera com um bebezinho lindo. A Bruna tá aí com a gente na Canadá, trabalhando.
Eu tenho a Iris também, que está trabalhando comigo agora, então é só mulheres, É né? Acham muita que eu mulher. sou. Que Eles coisa falam boa, chega a assim, arrepiar, bom demais, é, gente. eles falam, ela é preconceituosa, ela só contrata mulher. Eu falei, não, gente, não é minha culpa, é que elas são competentes, eu vou fazer o quê, né? E, Camila, Então, você acha realmente que tem essa diferença? Qual que é a pegada? Gente, assim, nada de preconceito, né? Mas não, qual eu que é a não. pegada entre homem e mulher nesse cenário, nesse contexto? Então, Roberta, eu tive um assistente homem, o Rafa, quando eu iniciei a minha carreira como RTV. Então, foi o meu primeiro assistente e ele também era o primeiro emprego dele. E a gente trabalhou junto, a gente cresceu junto, né? Uhum. Então, foi nos trancos e barrancos. Eu ia brigando com ele ia falando comigo e a gente ia. E aí, quando eu vim pra cá, eu tinha um assistente, o Yuri, e logo em seguida ele saiu e a gente ficou nisso, vamos buscar uma outra pessoa. E quando a gente fez o processo seletivo, eu me identifiquei muito. E tinha muitas mulheres no processo. Então, o que é muito bacana eu ver. Porque antigamente eu ia numa entrevista, era só eu de mulher e 20 homens, né? E hoje a realidade já é bem diferente. Então, tem muitas mulheres no mercado hoje e eu acho que elas fazem tudo com muito jeitinho, sabe? É tudo muito perfeccionista. Então, quando a gente fala de uma planilha, ela tem mais habilidade, ela vai mais a fundo. Isso eu falo das meninas que trabalham comigo, tá? Sim, com certeza. Então, não discriminando os homens, por favor. Mas, assim, eu tive um. Eu acho que sempre foi dessa forma, né? E estava dando certo. Então, foram surgindo estagiárias ao longo do período, estagiárias que a gente se identificava, que buscava oportunidade, proatividade. Então, por que a gente mudar se está dando certo, né? Até um dia eu estava jantando com a dona Jussara e aí o Thiago brincou, falou assim: Ah, Camila, minha mãe quer saber por que só tem mulher lá. Eu falei: Ah, porque elas são competentes, né, dona Jussara? E brincando, né? Não, excelente. Eu ia te perguntar, é mais fácil? E vocês também, se quiserem compartilhar aí conosco a opinião de vocês, na tua percepção, é mais fácil ser gestora de homens ou de mulheres? Eu acho que é de mulher, viu? Legal. É. Legal, acho que a gente tem esse coração, assim, acho que mais aberto, talvez, para aceitar, para catar, para unir forças, né? Ter Sim, unidade sim, e buscar o alvo, né? sim, com certeza. Muito, muito bacana. Me fala uma coisa, na sua área de atuação, RTV, né? Nesse mercado tão forte, puxado, que a gente sabe que não é fácil. Quais são os maiores desafios que as mulheres ainda enfrentam? Ou você acredita que não tem desafio, que não tem preconceito, que está tudo certo? Qual que é a tua visão, Camila? Roberta, na terça-feira eu estava assistindo uma live da Lohane, né? Ela é idealizadora de Agrônoma para Agrônoma, e a gente está fazendo Aham. alguns bate-papos, né, para conhecer também as meninas. E teve uma moça que ela fez uma apresentação e ela colocou uma frase que me chamou a atenção. Eu vou até ler aqui Fique à porque eu vontade. anotei. Ela falou assim: o que você faz reflete em outras mulheres. Eu achei muito interessante, por quê? O meu jeito é esse. Eu chego nos lugares, eu tenho em mim aquele negócio de ir direto nas esposas dos agricultores, de conversar com as filhas, de estar junto. Por quê? Para elas entenderem que eu tô ali para eu trabalhar, para eu fazer o meu trabalho, né? E às vezes a gente chega num distrito ou numa região onde tiveram alguns problemas lá atrás. E nós, às vezes, estamos ali para fazer o nosso trabalho mesmo, né? Somos taxadas como umas pessoas que não estão fazendo o seu serviço direito. Então, a frase que a Dalal colocou me identificou muito, porque quando eu cheguei no meu distrito, tinha algumas coisas que falavam, enfim, e aí você Uhum, fala assim, poxa, mas eu não sou assim. E às vezes você uhum. é olhada pelas pessoas, pela sociedade, como se fosse. Então é muito complicado. Mas falando em Camila, eu não me vejo, não vejo problemas. Eu nunca passei por isso, eu nunca tive preconceito nenhum de parte de agricultor, de esposas. Eu sempre busquei trabalhar, mostrar quem realmente a Camila é no campo, por que que ela está ali, o que que ela está fazendo ali. E isso
trazendo confiança para o agricultor, para a esposa, para as filhas, para os filhos, né? E sempre buscando estar junto com eles e mostrar que eu estou ali para eu trabalhar e trazer o melhor para eles, né? Eu acho que isso é o mais importante. É, falando em preconceitos, às vezes em até propriamente assédios, né? Uhum, Eu até falei que eu ia comentar uma experiência que eu tive quando eu era assistente. E eu fui numa fazenda fazer um convite para um cliente, né? Enfim, era um grande grupo também, era o funcionário. Eu cheguei na fazenda e pedi para ele quem era o gerente. Eu tinha acabado de chegar, né, na região e eu não conhecia ninguém. E ele falou para uhum, mim assim: Ah, eu sou o gerente. Eu falei, ah, que legal, tal. Eu só me apresentei, sou a Camila, sou assistente da uhum. Dal. Vim aqui convidar você e o seu time técnico para estar participando de uma palestra com a gente, né? Entreguei o convite em mãos, tal. E comecei a falar sobre o nosso trabalho, né? Aí ele falou assim: Ah, como que você tá de tempo agora? Eu falei: Ah, tô tranquila, né? Eu pensei, nossa, um cara tão ocupado tá me dando oportunidade de conversar, né? Uhum. Daí ele falou assim: Você quer dar uma rodada para você conhecer as áreas, tal? Eu falei: Ah, bacana, né? Aí nós fomos. Eu falei assim: Vamos em 2 carros? Ele falou assim: Vamos. Aí eu falei: Ótimo, melhor ainda, né? Fui no meu Uhum. carro, ele foi no dele. E aí chegou, ele parou em um hangar, assim, falou assim: Ah, vamos em um carro só. Eu falei: Tranquilo. Eu tava com uma caneta na mão, brincando, assim, apertando. E aí a minha mão tava em cima da minha perna e ele pegou na minha mão. E eu tirei automaticamente, né? E aí ele pegou de Uhum. novo na minha mão e eu falei assim: Tira a mão de mim agora. E aí eu olhei pro cara. Eu já sou alta, né, Roberta? Mas o cara dava 2 de mim. Eu falei: Gente, não tem o que eu fazer. Aí eu peguei, olhei feio pra ele, falei, e ele voltou, né? Graças a Deus. E aí eu me calei, eu não falei para os outros. Então, a dica que eu dou para as mulheres que às vezes passam por uma situação constrangida, né, constrangedora como essa, não se calem. Se vocês não Uhum. têm coragem de falar com a pessoa, enfim, fale isso para o seu superior, porque ele com certeza vai te ajudar. Eu não falei. E aí, depois de muito tempo, o Evanil, que era o meu gerente até então, falou para mim que eu deveria não ter me calado, que isso ia gerar consequências gravíssimas para essa pessoa, né? E às Uhum. vezes é por conta de não falar que ainda acontece esse tipo de situação. É, a gente precisa cuidar porque a vítima ainda se sente culpada, gente, e a culpa não é da vítima. A gente não pode se calar, Exatamente. nós temos que erguer a mão e E falar: falar. aconteceu, preciso de Exato. ajuda. Exatamente. E assim, graças a Deus não foi nada, né, Uhum. além disso, mas acho que na hora eu me portei muito bem, só que depois eu deveria ter dado um passo a mais e falado, e eu de fato não falei. Então, eu acho que para as meninas que estão começando, para quem tem um pouco de insegurança, não se calem. Isso é fundamental, né? E a gente Uhum. precisa se apoiar. Eu acho que não julgar, ainda mais no nosso meio, que até a gente, eu conversei muito sobre isso com a Mayara Comparim, que a gente falava assim que sempre éramos poucas mulheres no começo, Sim. né? E só que você, aonde você olha, aonde você foca, se você está ali, é um trator para trabalhar, se você tem seus sonhos, tem suas metas, tem uma família que te apoia bem estruturada, você não vai. Mas a nossa atitude vai fazer com que as pessoas nos respeitem e entendam o lugar deles, né? Então, eu acho que isso é importante. O lugar É de isso mulher é aí. onde ela quiser. É onde ela quiser, exatamente. E Camila, como que é assim conciliar? Porque grande parte da nossa audiência tem muita gente nova que está começando, estudantes, ou até mesmo aquelas profissionais que querem ir um pouco mais à frente, mas elas Aham. perguntam como que é fazer essa parte de conciliar viagem, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, cuidar um pouquinho da saúde, né, do corpo físico, passar tempo Sim. de qualidade com a família. Eu falo, compartilha conosco aí qual que é a tua visão sobre essa loucura que é ser uma mulher, né, atualmente e ter um sucesso na carreira. Roberta, no início eu ficava louca, né? Eu queria abraçar o mundo e eu falava, eu vou ficar até. Às vezes eu virava à noite mexendo no computador, fazendo planilhas.
articulando as coisas na cabeça para eu dar conta de tudo. E foi quando eu fiquei doente. Eu tive que buscar ajuda psiquiátrica porque eu não conseguia dormir, eu era muito ansiosa, eu descontava em todo mundo. Eu Chegou falava, a não, ser esse um negócio. burnout que fala? Não sei nem o que é isso, para ser bem Que sincera. essa doença de excesso de trabalho, aí Ah, tá. crise de. Não cheguei. Entendi. Mas assim, eu era uma pessoa extremamente agressiva até, principalmente Lê na tudo que aparece. TPM. E aí não dava, tipo, eu não conseguia, sabe? Eu ficava louca, né? E aí foi quando eu parei. Falei assim, eu pensei, o mundo corporativo, se a gente não cuidar, ele engole a gente. Ele vai e a Quanto gente mais não. você produzir, mais vão pedir que você produza. Sim, Quanto mais você entregar, exatamente. mais você vai ser cobrada. Às vezes eu paro assim, vou fazer um trabalho aqui, né? Até hoje. Aí você fica tão vidrada naquilo que quando você vê, já é 11 horas da noite, já é meia-noite. Aí você fala, opa, peraí, não é assim. Então eu tento separar bastante, né? Agora eu tô fazendo inglês, eu não fazia, comecei, falei, eu vou tirar um tempo para mim. Então 2 vezes na semana eu paro um pouquinho mais cedo, me dedico ao meu curso. Finais de semana, se não é plantio e nem colheita, eu me programo para eu ir visitar os meus pais, para estar junto com a minha família, com os meus amigos. É, Falando em horários mesmo, eu faço uma agenda programada durante a semana, né? Então, todo início de semana eu faço uma programação onde eu Legal. tenho que ficar, porque eu atendo Sidrolândia e Campo Grande, então eu preciso conciliar os 2 distritos, né? Então eu faço uma agenda e nessa agenda eu coloco algumas brechas, né? Então, às vezes acontece algum imprevisto, alguma coisa assim, eu consigo me organizar ou reorganizar para eu atender todo mundo com excelência. Mas é Legal. isso, eu acho que a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, não adianta a gente querer colocar os pés pelas mãos que a gente não vai dar conta. Então a gente tem que cuidar um pouco da nossa cabeça também. Maravilha. E qual é a tua visão, a tua leitura sobre a força da mulher no agro e nas propriedades rurais? Que frase impactante, hein? Eu estava conversando hoje com a minha mãe, né? A presença da mulher no agro, ela sempre existiu, né? Eu acho que lá atrás, né, os produtores, eles estavam sempre com as mulheres ao lado, né? Elas estavam junto, porém era O uma. apoio. Exato. Só que era algo oculto, né? A gente não tinha nem voz, né, de falar nada, a gente não podia nem votar, imagina dar algum palpite, né? Mas Uhum. hoje, que eu vejo hoje sobre as mulheres, né? A união. Eu acho que a união das mulheres, aquela vontade de aprender mais, de saber mais. E um exemplo são as mulheres que estão hoje, né? Hoje a ministra da Agricultura é uma mulher. Falando da Malu, que é a primeira mulher em uma Orgulho. multinacional, na Bayer, né, da liderança global do Brasil, liderança do Brasil. Algumas mulheres em posições de presidência de sindicato, de associações. Então, eu acho que é isso, é a união que nós temos umas com as outras que faz a nossa força, né? O ano passado nós tivemos um encontro com as mulheres protagonistas do agro em Uberlândia, Uhum. um encontro muito legal, onde a gente reuniu mais de 60 mulheres e todas elas falando de agro. Nós levamos elas na UBS, até o pessoal lá da unidade comentou. Os homens não perguntam tanto quanto as mulheres, então o interesse delas em saber, em conhecer, É em mais buscar cuidadosa. é mais cuidadosa. Então eu acho que é isso, a visão que eu tenho é a união. Eu acho que quando a gente fala em mulheres do agro, a gente fala em união. Muito legal. Realmente, isso é o que nós estamos lutando, é o que a gente está construindo e realmente aí, gente, uma É, apoiando a outra. Acho que isso não tá, exato. né? E vai virando essa grande corrente que nós estamos aí fazendo se firmar no nosso Brasil, levantando a nossa bandeira, né? Com muito orgulho. É isso aí. Camila, estamos caminhando para a reta final. Fala, a hora passa que a gente não vê. E eu gostaria, assim, que você deixasse, temos aí uns 5 minutinhos, 6, que você deixasse, assim, aquela mega mensagem para essas 42 pessoas que estão conosco. Abra o Nossa, que seu legal. coração, fique à vontade.
Não, eu acho que primeiramente eu gostaria de agradecer muito, Roberta, a oportunidade de estar dividindo um pouco da minha história com vocês, né? Principalmente eu acho que para as pessoas que estão aí entrando no mercado de trabalho, tenha calma, as coisas acontecem, vamos caminhando um passo de cada vez, não desista no primeiro obstáculo, eu acho que isso é muito importante, né? Como eu não desisti lá atrás, quando eu fiquei um ano desempregada e nisso eu tive a força da minha família, dos meus pais, da minha irmã, me amparando, né? E não deixando eu desistir. Então, eu acho que isso é o mais importante, é a gente não desistir e andando, caminhando, cada passo que a gente dá é um degrau que a gente vai subindo e no final a gente tem aí eu acho que mais importante é a gente estar feliz conosco mesmo, independente de qual posição você esteja, mas que você esteja feliz, conciliando o trabalho e a vida pessoal, porque nada vale, não tem dinheiro nenhum que pague a felicidade da gente, né? E tá sempre buscando mais, né? Não se acomode também. Eu acho que é Acho que isso, assim. Roberto. Então, esteja onde o seu coração está em paz, é mais ou menos isso? Com certeza. E não desista. Com certeza, né? Acho que desistir é uma coisa assim que para a maioria das mulheres, eu acredito, acho que essa palavra quase não existe. Porque Exato. mulher é muito resiliente, mulher acredita, mulher é paciente, é amorosa, né? E a gente consegue devagarzinho. É isso Camila, aí. amorosamente, do fundo do meu coração, eu agradeço o seu sim para esse projeto. Amei, né, junto com a nossa audiência aí, conhecer um pouquinho mais da sua história. Não esquece de mandar um beijo para a galera, estavam te chamando de docinho, viu? Eu vi. Ai, sim. Um beijo para todo mundo de Rio Verde, de Cidrolândia, de todos os lugares aí. A de docinho deve ser o pessoal de Rio Verde, né, que me conhece, mas tá bom. Agora Tá ficou certo. conhecido. Aham, tá certo. Então, nós agradecemos também todos vocês que estiveram conosco até agora, né? Muito obrigada pela participação, Ó, vou dar um oi para pela. Maiara que tá gravidinha também, que ela tá dando ali, ó, falando. Isso aí, Nova Nova Mutum, Mutum, bem que representada top, pela Yasmin. maravilha. Então, gente, Camis, muito obrigada. Eu agradeço de coração a sua participação, amei conhecer a sua história e obrigada mesmo. Não tem, né, palavras que para traduzir o tamanho da minha gratidão pelo sim de todas essas mulheres que estiveram conosco até aqui, né? Minha eterna gratidão e vocês são modelo para nós, vocês são orgulho, vocês são inspiração e não parem porque tem muita gente olhando para vocês. Obrigada, Roberta. Conta com a gente sempre. Tô pertinho aí, qualquer coisa, só me dá um grito que eu tô indo para Maracaju. Fechado, fechado. Gente, um beijo grande, boa noite, obrigada pela participação de todos vocês. Quinta-feira que vem tem mais história aí da vida real com mais uma protagonista do Agronegócio Brasil. Já estão todos convidados. Obrigada, Roberta. Beijão, pessoal. Boa noite a todos, gente. Boa Fiquem com noite. Deus. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.